Nossa, caso com criança pega, né? É ruim abordar caso. Eu acho bem ruim Eu abordar também, caso com eu criança. também. É muito triste. Você viu que recentemente saiu um de uma menininha de 6 anos que foi pra escola com as partes íntimas coladas? Nossa, eu vi esse Você caso. viu isso? Que Eu, absurdo. eu vi esse caso. Mas eu não cheguei a me aprofundar. Você chegou a pesquisar o que aconteceu? Eu dei uma olhada, assim, Hum. não completamente, mas vi que ele era pai dessa menina, mas ele tinha outras enteadas, né? Uma menina de 14 e uma de 15. Hum. E já tinha rolado uma denúncia dessa menina de 15 que ele também abusava dela, né? E foi ela que teria colado as partes íntimas? Não seria isso? Pra ela não sofrer abuso? Foi Foi isso isso? que foi dito da escolinha, né? Bom, viram que ela tava com as partes íntimas coladas, ela foi questionada pela direção e ela falou, né? Olha, eu colei porque eu não queria mais que meu pai me namorasse, Ai, sabe? que horror, gente. Meu Deus do céu. Que coisa Desesperador, né? E muito. parece que a mãe, tipo, sabia que estava acontecendo, né? Mas por ela ter sofrido abuso também na infância, ela achou que era um negócio normal. Nossa, mas eu acho que a pessoa que sofre abuso deveria ser a primeira pessoa A questionar a isso, né? questionar. Mas essa menina, a enteada dele, Ah, que tinha 15 anos, chegou a contar que ela foi trabalhar de babá em uma outra casa e contou pra patroa que sofria abusos do do padrasto. padrasto. Mas ela era menor de idade, ela já trabalhava com babá? É, E trabalhava. ainda É sofria porque abuso? também é meio que meio que a realidade de muita gente, né, Gi? Sim. Esse caso aconteceu onde, você sabe? Foi foi interior de São Paulo? Eu não me lembro. Não cheguei a me aprofundar, porque quando Ah, eu não, vi. Foi Minas, Foi em perdão, Minas? Minas. Não, porque quando eu vi a chamada dessa matéria, aí eu já não quis me aprofundar, porque eu acho muito horrível. Eu não tenho muito estômago, sabe? Não, é Para meninas que são absurdo. abusadas, É meninos absurdo. também, eu acho horrível. E parece que ele abusava. Eram 4 crianças, né? Uhum. 2 adolescentes, aliás, uma de 14 e 15. Um menino de 4, 3, 4, que era autista, Que também era abusado. era abusado. E essa menininha de 6, né? E a mãe sabia de tudo e Uhum. eu acho que no caso desse a mãe também deveria responder É, por negligência, por encobrir um crime que está acontecendo dentro de casa, porque a responsabilidade de cuidar dos filhos é de quem tem a guarda. que não justifica também o fato. Tipo, eu entendo que também deve ter sido complicado pra ela ter passado por tudo aquilo, mas, poxa, seus filhos, né? Ela deveria ser a primeira a lutar, se ela já foi uma vítima de um crime parecido, de um crime Então, igual, ela deveria ser a primeira a zelar pelos filhos dela. concordo. Ai, que terrível. Agora, o caso Vitória, eu vi que você também está abordando o caso Vitória, cheio de reviravoltas. Poxa, esse caso é complicado, né? Hum. Porque a cada momento é uma coisa. Eu tinha ido em um podcast que a gente estava tratando sobre esse caso, foi desligar a câmera, aí saiu a notícia de que ele tinha dado pra trás, né? Da Na confissão. confissão dele, e hoje ele foi indiciado. Então, E como que você começou a cobrir esse caso? Foi logo no início? as pessoas começaram a pedir. Eu não queria muito me envolver, porque eu não gosto de falar de casos que ainda estão Sendo acontecendo, investigados, sabe? né? Porque a gente sabe que a linha de investigação é assim mesmo, né, Gi? É, Sim, são várias e várias vertentes. vertentes, e aí eles vão seguindo e vendo. Só que eu acho que, tipo, foi muito divulgado, né? Esse caso foi Não muito devia divulgado. ter sido tão divulgado assim. Porque aí dava a sensação de perdido, né? Então, a investigação é normal ela abrir diversas linhas e depois eles vão averiguando todas, vai investigando todas e Vai fechando, vai afunilando. afunilando para que tenha É, mais sentido, né? A diferença desse caso é que o trabalho da polícia não foi tão sigiloso quanto deveria, né? exatamente. Muita informação vazando para a mídia, e aí com vários nomes de pessoas averiguadas. Eu tô te escutando, Não, não desculpa. tá, não. Averiguadas e suspeitas sendo lançadas na mídia, e ultimamente a gente está vendo vários casos de que a população está querendo fazer justiça com as próprias mãos, então, assim, as pessoas colocadas como suspeitas ou então averiguadas, investigadas da investigação, correm o risco de serem lixadas na rua, por acreditarem que, de fato, elas estão envolvidas no crime, como, por exemplo, o Gustavo Vinícius foi colocado como suspeito e tudo levava a crer, pelo que estava saindo na mídia, que ele tinha alguma coisa a ver. Uhum. Hoje o menino foi tirado, né?
na Mas o lista de próprio pai suspeitos. dela, né? O pai dela, em um momento. Não, eu entendo que, de fato, quando você não sabe exatamente o que está acontecendo, o que você está investigando, todos são suspeitos. Sim, O ponto é a divulgação. o ponto é a divulgação. Eles divulgarem que o pai dela era um suspeito porque, ele omitiu ligações do dia. Poxa, a filha desapareceu. Imagina que ele não ia ligar diversas vezes pra ela. Então, ele nem prestou um depoimento oficial, né? Não Ele tinha, estava era apenas conversando com os investigadores, ajudando, né? tentando ajudar na solução do caso da própria filha dele, e aí ele foi colocado como averiguado. É o que eu falei em alguns podcasts que eu fui. Em casos que o corpo é encontrado e se mostra um crime passional, né? Em um primeiro momento, claro, porque se você não tem o criminoso, você não tem a motivação, porque a motivação está dentro do criminoso, então a gente não tem Exatamente. certeza, né? Mas assim, aparentemente tudo levava a crer que era um crime passional, motivado por vingança, até pela forma que ela foi encontrada, com sinais de tortura e etc. Mas em um caso desse, pessoas próximas são investigadas, a própria Uhum. família, ex-namorados, desafetos. Por quê? Porque quem vai ter motivos para se vingar, para ter raiva, para ter alguma coisa, são pessoas próximas, não é um crime, por exemplo, assalto seguido de morte, não é um caso Exatamente. desse. Em um caso que você vê que tem tortura, a não ser que a pessoa caiu na mão de um serial killer, algo do tipo, pode ser Uhum. também, né? Mas em um primeiro momento parecia realmente um crime passional, né? E com isso, o pai dela foi averiguado, a família foi averiguada, os ex-namorados, os dois Gustavos, etc. E até por isso que eles entraram em um primeiro momento na lista de suspeitos. O grande problema é o que você falou. Ser amplamente divulgado, falando que eles estão foragidos. Foi falado que dois suspeitos estavam foragidos, isso nunca aconteceu. Isso é muito complicado, porque entra naquilo que você disse também, né? Da população querendo fazer justiça com as próprias mãos. Sim. E aí solta uma nota dessa. Porque acho que o pai dela soltaram, sei lá, 10 horas da manhã que ele era suspeito. 10h15 tiraram que ele era suspeito. Não? Sim. Foi mais ou menos Foi isso, mais né? ou menos isso. Até o Cabrini falou pra ele, no Domingo Espetacular. Ele falou, ele tava entrevistando o pai da Vitória e ele falou, ó, você acabou de ser colocado na lista de suspeitos e tal. Aí o advogado dele, eu tô indo agora na delegacia ver o que tá acontecendo. No final, ele tinha sido colocado, na verdade, como um averiguado, né? Ele tinha sido colocado como averiguado. Mas olha o perigo, né, do que foi divulgado, de como foi divulgado, né? Sim. E você ainda tá abordando no Instagram o caso Vitória? Eu agora tô esperando um pouquinho mais, porque são muitas controvérsias, né? Da última vez que eu tinha visto, tinham tirado os sinais de tortura, falou que não era mais, né? O laudo tinha constatado que não tinha mais sinais de tortura, que ela não tinha sido encontrada com a cabeça raspada, na verdade tinha sido descolado o couro cabeludo por conta da decomposição. Na verdade, no laudo não ficou claro, né? Falou ausência de cabelo, mas não falou o motivo pela ausência de cabelo. E isso fez gerar várias interpretações. Acabou indo pra mídia de outra forma, né? Exato, mas eu fiz uma entrevista semana passada com o Marconde Marques, que ele quem levou esse caso para mídia em um primeiro momento. Ele foi um dos primeiros ali a entrar em contato com a família e tentar ajudar ali no esclarecimento dos fatos, como um jornalista investigativo que ele é. E no laudo complementar, segundo o que o Marconde falou, ela de fato teve os cabelos raspados. Então, Aí o que foi divulgado de novo depois pela coletiva de imprensa é de que não teve, né? De que não tinha sinais de tortura, de que... Porque não faz muito sentido o que o Michael tinha dito, né? Que matou ela dentro do carro, né? A confissão dele é que de uma tirou a vida vez dela, só, que... Tá tudo muito esquisito. Então, eu preferi dar uma esperada pra gente realmente ter uma conclusão do que tá acontecendo. Porque a cada momento você vai colocando uma coisa e aí ela já caiu por terra, né? Já não era mais aquilo que você tinha dito. Sim, o tempo inteiro. Esse caso ficou bem, acho que vai ficar marcado por causa dessa divulgação Exatamente. incorreta de informações.